Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Evangelica dicta deleantur nostra delicta.
Segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Filhos, estas palavras da carta de São Paulo a Timóteo ilustram muito bem todo o tema deste evangelho. No tempo da Quaresma, o Evangelho de São Lucas, como lemos hoje, já foi lido. Eu fiz uma explanação sobre a questão do filho pródigo, do pai que perdoa, do pai que acolhe. Principalmente a questão do pai que recebe de volta. Hoje gostaria de chamar a atenção sobre alguns pormenores, vamos dizer assim, do tema como um todo. Muitas pessoas que não têm o costume de pedir perdão nem de dar perdão, usam a palavra perdão sem saber do que estão falando. Alguns acham que perdoar é concordar com o pecado do outro. Isso não é verdade. Alguns acham que perdoar é entrar numa espécie de faz de conta, enquanto ainda permanece o coração ferido. Não é por aí que as coisas devem ser interpretadas. Perdoar não é dizer para o outro, peque de novo, ou continue pecando, ou continue cometendo mal. Não é isso. Não se confundam. Perdoar é próprio de quem ama. E por incrível que pareça, pedir perdão também é. Porque se não houver um mínimo de amor, por mais imperfeito que ele seja, o dito cujo ou a dita cuja que cometeu o erro não vai pedir perdão, não vai reconhecer que errou, não vai nunca admitir que ofendeu alguém que não merecia ser ofendido. Se perdoar é próprio de quem ama, pedir perdão também é. Por mais que tenha falhado no amor. Eu só vou pedir perdão quando me aperta o coração de eu ter percebido que feri alguém a quem eu quero bem. Os outros perdões que se dão são meras formalidades. Na maioria das vezes. Tem que haver um mínimo de amor pelo próximo. Do contrário, não se pede nem se dá perdão. É esta graça que nós devemos pedir no dia de hoje. Na parábola dos filhos, embora no momento de egoísmo muito exagerado, vamos dizer assim, onde o cara só pensou no seu próprio bem-estar e tratou o pai como morto e foi embora, quis curtir a vida, mas um momento ele se deu conta que a vida distante do pai não era a melhor que ele poderia viver. Como a gente poderia viver distante de alguém que nos quer bem? Como você conseguiria viver sem amor? Como alguém consegue? Às vezes eu vejo muitas ocasiões em que pessoas se envolvem fisicamente com as outras e encasquetam que a expressão sexual do amor é que vai fazê-la feliz, lhe satisfazer. E chega um momento que se sentem usados e abusados, mas entram em conflito na mentalidade. Como é que eu vou ser feliz se não tiver um aconchego? Às vezes usam até essa palavra. Como é que eu vou ser feliz se não tem quem me abrace, quem me satisfaça? Sem relação sexual se vive, não é tão complicado não. Agora, sem amor, como diria o sertanejo, aí é mais 500. Se você não tem a quem dar amor, e por isso mesmo provocar o amor de volta, sua vida se esvazia. Deus nos trata assim. Ele nos trata assim. O fato de você estar vivo até hoje, apesar de tudo quanto é bagaçada que você já fez,
já deveria ser uma prova de como Deus lhe quer bem. Ele está lhe dando uma chance todo dia. Você é que não se toca. Nem todo mundo se toca, porque encasquetaram ideias erradas sobre amor, sobre perdão, sobre misericórdia e sobre Deus. Sim, Deus é amor. Sim, Deus é misericórdia. Sim, Deus nos ama incondicionalmente. Para nós, no entanto, nunca é demais lembrar que uma vez que nos percebemos atingidos, de certa forma, por este amor, esse amor não nos deixa do jeito que nós estávamos quando este amor chegou até nós. Foi cantado no começo da missa. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim. Não passa por mim, sem deixar um sinal. Se a gente caísse naquela, Deus me aceita como eu sou, quem se converteria? Quem se sentiria chamado a mudar de vida? Como seria mais fácil as pessoas exigirem que Ele nos ame, sem, em contrapartida, de nosso lado, não houver nenhum gesto mínimo de amor que seja? Não teria lógica. Não tem lógica. Quando somos atingidos pelo amor, é natural e espera-se que este amor nos provoque amor igualmente. E não apenas aproveitar, já que fulano está me aceitando como eu sou, então eu vou continuar como eu sou. Isso não é amor, isso é abuso. Isso é mau caratismo. Isso é canalice. Ai, meu Deus, o padre já está começando a usar aquelas palavras duras. Deixe de ser frescos, pelo amor de Deus. Certamente muita gente fala a palavra pior entre quatro paredes. Quando o padre fala uma palavra dessa, ai, meus ouvidos imaculados. É mau caratismo. A gente só esperar que o outro me queira bem, me faça tudo de bom e eu, em contrapartida, não dê o mínimo de atenção, o mínimo de carinho, o mínimo de amor, o mínimo de bem. É mau caratismo, é canalice. O amor de Deus nos atinge, chega até nós. Cedo ou tarde, se você ainda não percebeu, você vai percebê-lo. E você será um mau caráter, se percebendo isso, não desejar amá-lo como convém. Você será um canalha, se apenas quiser usar e abusar de uma bondade que chegou até você e não fez com que você desejasse ser bom também. O filho que partiu desejou voltar, com o mesmo interesse, mas já motivado por um mínimo de amor, porque sabia que seu pai não o tratava como o resto do mundo tratava naquele momento. Por isso resolveu voltar. E quando volta, o pai restaura a mesma dignidade. Ele precisou fazer o caminho de volta. Deu os primeiros passos. O pai completou o caminho. Quando o viu voltando, correu-lhe ao encontro. E claro, nunca é demais lembrar a passagem do filho mais velho, aquele que parece que sempre fez as coisas certinhas. Aqueles que aparentemente nunca abandonaram a fé, nunca abandonaram a oração. Aqueles que aparentemente sempre ouviram a palavra do Pai e lhe foram obedientes. É uma tentação sempre de quem acha que nunca foi, nunca fugiu, nunca errou, de entender Deus como um vigilante que está pronto para meter o cacete no primeiro que aprontar. É uma tendência. O filho mais velho reclamou, eu estou aqui direto, o senhor nunca me deu nada para fazer uma festa, mas meu filho, o que é meu é teu, você está sempre comigo. Ele não tinha percebido que a proximidade do pai
por si só, já era um dom, já era uma graça. Muita gente ainda não entendeu quem é Deus. E ainda o trata no sentido de conseguir outras coisas, para que assim se sinta felizes. Muita gente busca a Deus não porque quer Deus, ou amá-lo, ou ser amado, mas porque deseja dinheiro. Outros procuram a Deus não porque querem amá-lo ou ser amados por Ele, mas porque os seus problemas afetivos resolvidos, de uma forma mágica de preferência. Quando vamos procurar a Deus? Porque desejamos amá-lo. Quando isso vai acontecer? Isso é uma graça que nós deveríamos pedir de verdade. A gente muitas vezes pede a própria conversão. Mas pedir a Deus para amá-lo como Ele merece, isso já é conversão. E não perder nenhuma oportunidade de novo cultivar este amor para com Ele. O primeiro mandamento é o principal, é aquele que ilumina todos os outros. Nem todo mundo se dá conta disso. O Senhor desistiu do mal, segundo diz o livro do Êxodo, tendo visto a corrupção do povo. Deus, eu não sei se ele realmente desejou destruir Israel ou estava provando Moisés, aquele que nunca se afastou de Deus. Acredito que é mais nesse sentido. Se o povo tinha se distanciado, Moisés permaneceu sempre próximo do Senhor. Acredito sim que Deus quis provar este amor de Moisés. O amor de Moisés por Deus e, consequentemente, o amor de Moisés pelo povo cabeça dura que tinha acabado de trair. Porque, meus filhos, se muitas vezes o próximo só nos dá motivo para torcer-lhe o pescoço, o amor que temos por Deus e sabendo que Deus amou-nos quando ainda estávamos na desgraça, deve ser a motivação para que amemos o próximo, para que façamos o bem. E, lembrando de novo, amar não é concordar com os erros do outro. Acolher não é dizer para o outro que no seu pecado ele pode continuar. Acolher é aproximar-se sem medos, sem receios. É ajudar o outro a perceber que existe um amor de verdade e não aquelas ilusões que ele ou ela tenha posto na cabeça e que tenha levado àquele tipo de situação no mal, no pecado, distante de Deus. No acolhimento se abraça. É verdade. No acolhimento se fala ao outro com ternura. É verdade. Mas nisso tudo não pode faltar o incentivo para que o outro abandone aquela distância que tinha do Pai que ama. Para que o outro abandone aquele estilo de vida que só fez se afundar cada vez mais na fossa. Eu não posso dizer assim, no fundo do poço, porque no fundo do poço tem água limpa, né? Peçamos a nosso Senhor a graça de, tendo experimentado o seu amor, saibamos amá-lo. A graça de que, sabendo amá-lo, possamos também dar este amor a quem precisa. A graça de saber acolher quem errou, quem pecou. A graça de saber corrigir. A graça de ser luz para os que ainda estão distantes. Não colocar barreiras para que o outro mude, pelo contrário, incentivá-lo. E uma vez o outro dando os passos, não tenhamos receios de ir até lá. Muita gente se perde, porque outros que estão ali, mais ou menos próximos, não são luz, não dão passos.
Não dão aquela chance, tal como Deus nos dá todo santo dia. A gente às vezes precisa se arriscar para ser como aquele pai da parábola que adianta o caminho dando os seus próprios passos, mesmo quando o outro ainda está fedido e maltrapilho. Falando desse jeito, as pessoas imaginam logo um mendigo na rua, todo acabado, mas não é somente essa situação de fedido e maltrapilho que existe na vida, não. E às vezes é triste quando a gente tenta dar o testemunho dessa forma e a própria comunidade que se diz católica não compreende e ainda engrossa o coro daqueles filhos mais velhos que se acham no direito de dizer que os outros não prestam e que eu sou melhor e que papai deveria olhar melhor para mim. Toda vez que reflito sobre esses assuntos, me lembro do meu primeiro ano de padre na cidade de Maruim, aqui pertinho. Eu fui chamado uma certa vez para dar uma unção para uma mulher que já estava no estado bem adiantado de câncer. O menino disse o endereço. Quando o menino disse o endereço, eu já disse assim, meu Deus, tenho que me preparar para as pedras. Não porque no endereço me iriam atirar as pedras. Ou as pedras que viriam depois que eu fosse lá. E de fato aconteceu. Era num lugar popularmente chamado de Canafístula. Se alguém já morou em Maruim ou tem parentes por lá, terem as dúvidas. Canafístula e Maruim no passado era zona de prostituição. E até pouquíssimo tempo atrás. Eu fui. Precisava ver os olhos arregalados de gente que me viu entrando no lugar. Era um estágio final de câncer de mama. A gente foi, ouviu a pessoa, deu a unção. A mulher gritava de dores na hora que eu cheguei. Foi dado o sacramento da unção dos enfermos. Depois rezamos com quem estava ali o texto da misericórdia. E aos poucos ela foi se acalmando. Deu para ver as lágrimas no final, quando ela já estava calma, descer dos olhos. Eu acho que a última vez que aquela mulher fez força na vida foi quando eu fui me despedir, peguei na mão, que ela apertou e quase não queria soltar. Eu fui de manhã. Ela morreu no fim da tarde daquele mesmo dia. Mas eu tive que enfrentar por vários dias as pedras dos filhos mais velhos, daqueles que nunca foram lá. O que é que rodava na cidade? Ah, o padre novo da cidade anda no puteiro. Eita, eu falei outra palavra que é proibida, meu Deus do céu. Mas foi isso que foi dito pelas línguas imaculadas, igual os ouvidos imaculados e tanta gente que se acha perfeito. Foi isso que aconteceu. Até eu explicar o que é que tinha acontecido, levou tempo. Porque naqueles dias, a fama é que o novo padre de Maruim frequentava o puteiro. Já rezei depois daquele dia, meu Deus, nunca permita que eu passe de novo por isso. Mas não teve jeito, já teve que passar por ocasiões parecidas. Não sei se era esse o sentimento de Jesus, quando se diziam, ele acolhe pecadores, publicanos e prostitutas. Mas eu digo para você, até hoje, nenhuma prostituta me tratou com falta de respeito. Nenhuma. Nenhuma.
Enquanto que eu já tive falta de respeito de muita gente que se achava santa porque nunca saiu da igreja. Desses, eu já perdi as contas. É triste, gente, a gente ter que relatar isso, mas é verdade, não estou inventando nada. Gente que se diz católica, mas que de catolicismo não entende coisa nenhuma. Deu vontade de dizer outra palavra, mas vocês imaginaram, é isso mesmo. Que quando a gente ensina a doutrina da igreja e as consequências que tem na vida, tem gente que não aceita, não. Tem gente que acha que fé é para ser vivida privadamente, da porta da igreja para dentro. É por conta de católico assim, que muitas vezes quem nos governa, ou quem toma conta do mundo é gente que não presta. A fé tem consequências. Não esqueça disso. Está na hora da gente reconhecer se realmente a gente nunca se afastou, de reconhecer como o Pai está próximo, como Ele nos quer bem. Mais ainda quando a gente não merece. Deus é bom. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o primeiro entre eles. Se não bater no peito reconhecendo isso, o que é que eu vou ser? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer? Cai por terra toda a credibilidade que alguém poderia ter em quem prega a palavra de Deus. Que a sua graça e seu amor nos alcance. E uma vez nos alcançando, plante em nós esse desejo de agir como Deus. Porque se o amor dele não fizer isso conosco, seremos mais uns canalhas da vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém?